Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar com vocês hoje. Eu sou Guilherme Marbach, sou diretor da Crescimento, especialista em cultura organizacional, e estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da minha vivência, da minha experiência, especialmente sobre a importância de fazer uma gestão da cultura organizacional e como fazê-lo. Falando um pouco de mim, eu tenho uma vivência, uma longa vivência no mercado financeiro. Se vocês já perceberam pelo meu sotaque, eu não sou paulistano, eu sou baiano. Eu vim transferido para São Paulo quando eu trabalhava no Citibank, para passar 2 anos aqui. Depois acabei não conseguindo mais voltar. Fui desenvolvendo na carreira, acabou que a cadeira de lá ficou pequena, não conseguia mais voltar. E acabei voltando depois de alguns anos como pró-reitor de uma universidade, onde eu tive a primeira aproximação com o mundo acadêmico, e foi muito bacana essa experiência, mas não nos readaptamos à Bahia, voltei para São Paulo, e depois de mais alguns anos aqui ainda no mercado financeiro, eu fui me aventurar como empreendedor e acabei por me encontrar no mundo da consultoria, inicialmente para desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de pessoas, até que no primeiro grande projeto que eu tive a oportunidade de receber para desenvolver, de um projeto de desenvolvimento de liderança numa grande seguradora, eu tive acesso a um diagnóstico de valores de cultura organizacional, me encantei pelo tema, aprofundei, estudei praticamente tudo e me tornei um especialista nessa área. De volta para o mercado financeiro, mas logo, como já não era mais isso que eu estava motivado a fazer, eu acabei me encontrando no mundo da consultoria, inicialmente no desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de pessoas, e especialmente tive o contato logo no primeiro grande projeto que eu tive na mão, que foi um projeto de desenvolvimento de liderança. Ele foi feito com base num diagnóstico de cultura, a partir de uma medição de valores, que foi feito numa grande seguradora, e onde eu tive o primeiro contato com uma métrica que caracterizava o que era uma cultura. Achei isso incrível e aprofundei no tema da cultura, me tornei um especialista nesse tema que eu venho trabalhando nesses últimos anos e que eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dessa história e um pouco do que tem sido esse aprendizado, tá? A Crescimento, ela é uma organização que a gente tem por propósito, né? Quer dizer, nós acordamos todos os dias para fazer um mundo melhor. Fazer um mundo melhor a partir de da transformação de pessoas em líderes extraordinários, da transformação das empresas e organizações mais sustentáveis e mais humanas. Então, isso é o que nos move, é o que nos faz acordar todos os dias, e nós fazemos isso reunindo a expertise de alguns anos de trabalho, e trazendo o que tem de melhor no mundo. Então, sempre a gente está buscando o que tem de mais atual, o que tem de mais moderno, e trazemos e organizamos isso de uma forma que fique facilmente aplicável. Então, recentemente fomos na Singularity, Stanford, sempre estamos nas melhores escolas, Harvard, Wharton, CCL, os melhores de liderança, enfim, buscando trazer o melhor. E todos nós também, os fundadores e os sócios, tivemos uma experiência executiva, sentamos na cadeira, como eu falei para vocês. A última posição executiva que eu tive tinha aproximadamente 600 pessoas que eu tocava. Então, e isso a gente faz trazendo para uma metodologia muito de aprender na prática, né? Como os adultos aprendem. Então, quando a gente está em sala, é muito pouco tempo de conteúdo e muito tempo de prática, de discussões e de participação, e especialmente conectando-se individualmente com as pessoas, né? Como é que o que a gente de fato faz? Processo de educação corporativa, assim como coaching, mentoring, gestão da cultura organizacional, que é a minha diretoria dentro da Crescimento, é o que eu toco. O Crescimento University, que aí a gente tem todo um hall de cursos abertos que as pessoas podem ter acesso. Assim como que está muito em franco o desenvolvimento agora, a parte toda de aprendizagem digital,
e a consultoria e mentoria para a liderança. E eu queria começar falando um pouco sobre a importância essa questão do choque de gerações, a questão dessa nova geração que está aí e que a gente tanto discute. E aí eu queria compartilhar, até como uma provocação com vocês, uma pesquisa recente da KPMG. Essa pesquisa foi no final de 2018, ela não tem muito tempo, está bem atual, em que ela traz uma consulta com estudantes de universidade de primeira linha que estavam ao encarar o seu primeiro emprego, na busca do seu primeiro emprego, e a pergunta era: que tipo de organização você gostaria de se conectar? E a resposta veio: empresas que têm uma visão de futuro empolgante, 92%, empresas que tenham valores pessoais alinhados com os valores corporativos, algo de em torno de 90% das pessoas responderam isso, empresas que façam diferença no mundo, 89%, e empresas que tenham um forte senso de propósito e de significado. Então, basicamente, essas foram as mais importantes atributos que os jovens veem nas organizações para que eles se conectem. E logo na sequência vem uma questão que é: qual a probabilidade de você trabalhar na mesma empresa por toda a sua carreira? Então pense por um minuto, e eu posso apostar que você colocou que seria mínima, ou talvez nenhuma, essa possibilidade. E era o que eu achava também antes de ver essa pesquisa, assim como 16% das pessoas que responderam essa pesquisa. Porque 49% falaram que sim, é possível me conectar com a mesma empresa para trabalhar toda a minha carreira, 25% que gostariam muito disso e 9% de que adorariam. Então, veja, essa percepção que inicialmente nós temos dessa instabilidade desses jovens, assim como essa dificuldade de se tornar leal à mesma organização, nem sempre é verdade. E a grande pergunta que fica é o seguinte: será que esses jovens são realmente inquietos e pouco leais a uma organização? Ou somos nós que não estamos sendo capazes de identificar ou de desenvolver e oferecer algo que seja um propósito inspirador, algo em que esse jovem queira se conectar para o resto da sua vida? Essa é a grande questão. E aí conversa cada vez mais com esse tema de que as pessoas estão cada vez mais querendo se identificar uma relação puramente de: vou fazer o meu trabalho e eu vou receber por esse trabalho. Então, não é somente isso que importa. Importa realmente cada vez mais que as organizações tenham clareza daquilo que elas propõem e de como elas estão mudando o mundo em si. E o propósito, por mais que as organizações elas tenham esse propósito, por mais que os seus empreendedores eles tenham clareza disso, a gente vê nas startups, há várias startups interessantes, trazendo coisas incríveis que são capazes de mudar a forma das pessoas se relacionarem com o consumo e com as empresas, e com as organizações e com a sociedade. Por mais que isso seja importante, que haja essa clareza, também é importante que, de alguma forma, a gente tenha a clareza do que é efetivamente essa identidade. Então, a identidade organizacional, a construção de uma identidade organizacional é o que materializa na prática para as pessoas esse senso cognitivo, porque não é fácil você, como um líder, e à medida que as organizações vão crescendo, crescendo e crescendo, como é que você consegue passar para todos os colaboradores, todos os stakeholders, o que de fato é esse senso de propósito e de significado com as coisas? Então, a construção de uma identidade, a declaração de uma identidade cumpre esse papel. Por mais que, às vezes, as pessoas dizem: mas a gente tem que escrever o que é isso, a nossa visão, a nossa missão, como a gente vai declarar tudo isso, qual é o manifesto que... Isso é importante, gente, isso é importante porque é o que dá o tom do que é que envolve a causa mais profunda, o para que nós existimos. E nesse contexto que tem aí a cultura organizacional, e existem diversas formas de se identificar e de se descrever o
que é a cultura, e depois de muito estudar, pesquisar, nós temos o que a gente define como sendo a cultura, é o conjunto de padrões de comportamento que são encorajados ou permitidos pelos sistemas, mecanismos de controle e símbolos. E tudo isso foi constituído e vive em permanente evolução a partir de valores e crenças de líderes do passado e do presente. Ou seja, à medida que as organizações vão aprendendo qual é o jeito certo de se fazerem as coisas, elas desenvolvem o que eu chamo, simplificando, o sistema geral de consequências, que orientam o comportamento das pessoas, permitindo e encorajando para que as coisas aconteçam. E tudo isso baseado nos valores dos líderes. Veja, a cultura ela é forjada especialmente pelo que os líderes demonstram valorizar, muito mais do que aquilo que eles dizem. Então, é muito mais pelo que eles fazem do que eles dizem. Claro que o que dizem é importante porque cria significados, mas o que ele faz, o exemplo, o tal do walking the talk, ele é tudo. Então, aqui na nossa definição, a gente tem o seguinte, ó, é importante entender que nasce a cultura a partir dos líderes, nasce com base nos seus valores, por isso que nós operamos a partir da gestão de valores para a cultura, e isso tudo se transforma num sistema geral de consequências. Então, se você não mexe, não cuida do sistema, você também não consegue. E quando a gente fala de valores, ele nasce das necessidades das pessoas. Então, a necessidade nos conecta com o valor. Se eu tenho um valor família, é porque família para mim é uma necessidade. Se eu tenho um valor que é o valor ética, é porque para mim isso é uma necessidade. E essa necessidade é o que se transforma naqueles nossos valores e que a forma que nós aprendemos a enxergar o mundo com a nossa experiência também constrói os nossos sistemas de crenças e que, por sua vez, é o que vai dar origem, é o que vai engatilhar os nossos comportamentos. Então, a chave está em olhar para os valores, cuidar dos valores, porque esse é um lugar onde nós conseguimos nos encontrar com mais facilidade para buscar e ter uma identidade. E aí, um outro ponto, outro aspecto que eu acho que é muito importante a gente levar em consideração é que a cultura por si só, ela não tem importância, ou melhor, ela não tem relevância, ou melhor, ela não tem significado se a gente não colocar ela dentro de uma estrutura relativa. Absolutamente não tem grande significado. A gente tem que pensar na cultura sempre relativa a alguma coisa. Então, quando eu falo de cultura relacionando ela com a estratégia. A cultura se relaciona com a estratégia. A cultura ela se relaciona com a estratégia essa que ela é desenhada e ela é executada pela liderança. E, por sua vez, a cultura sustenta tudo isso. Então, olhar a cultura isoladamente, para a gente não tem grande efeito, mas nós precisamos realmente olhar a cultura de forma integrada. O grande processo é como a gente consegue colocar a cultura a serviço da entrega da estratégia, cultura essa que é forjada pela liderança essa que é quem executa e cria a estratégia. Todas as vezes que a gente pensa na organização, pô, vamos mudar um pouco a nossa estratégia, nós deveríamos automaticamente pensar, mas a minha liderança está capaz, ela está pronta para fazer isso? A minha cultura sustenta essa nova estratégia? Que esforço eu vou ter que fazer para preparar minha liderança para entregar essa estratégia? O que é que eu tenho que fazer na minha cultura para que ela sustente essa nova estratégia? Essas duas questões é que vão validar o quanto essa estratégia é execuível ou não e qual o tamanho da possibilidade, probabilidade disso ser bem sucedido. O ponto é que nós fomos preparados, a administração científica, nós como empreendedores, nós como gestores, líderes de organização, fomos preparados academicamente, formados para cuidar da estratégia. O que, por sua vez, é fácil nós trazermos para o chão e darmos um pragmatismo quando nós transformamos a estratégia num orçamento e, a partir desse orçamento, desse budget, isso deriva para um sistema de metas, isso deriva para um sistema que orienta e que a toda a nossa gestão. E nós fazemos a gestão da estratégia a partir desse conjunto de indicadores. Já a cultura é mais difícil a gente acessar, porque é intangível, é um campo abstrato. Eu sempre falo que assim, a cultura é o campo sutil das organizações, é a sua alma, é o seu espírito. Como é que eu consigo olhar isso? É difícil para os executivos e os gestores que estão focados na execução da execução estratégica, no foco no resultado, trazer para os tempos e movimentos, são tempos e movimentos da cultura.
eles são diferentes. A cultura caminha transversalmente no tempo, não é algo que se define claramente. Então, não é simples trazer para o processo idiosincrático das pessoas, trazer para a forma que as pessoas entendem e percebem a organização, os tempos e movimentos da cultura. Esse é o grande desafio. A cultura, por sua vez, ela é importante porque ela fornece estabilidade, ela molda o comportamento das pessoas, ela forma uma identidade, ela gera um compromisso desse coletivo. Ela traz estabilidade, fornece estabilidade porque é aquela coisa, como já se sabe o que esperar, já sabemos como é que é o jeito de se fazerem as coisas aqui, compreendemos o que é que se valoriza, o que é que não se valoriza. Então, naturalmente, os comportamentos, eles são decorrentes dessa cultura. Então, se eu entro num escritório de advocacia, vestindo uma bermuda, rapidamente eu vou entender que esse não é o lugar para isso. Isso eu faria numa startup que tem normalmente esse tipo de abordagem de como se comportar, e eu vou entender que daqui a pouco eu vou ter que botar o meu paletó e minha gravata para trabalhar dentro do escritório de advocacia, mas eu, advogado que sair o escritório de advocacia e vou para dentro de uma startup cuidar da sua parte jurídica, rapidamente eu vou ver que se eu chegar ali de paletó e gravata, eu vou ser um bicho estranho naquele ecossistema. Então, ela molda o comportamento das pessoas, ela traz clareza de identidade e, portanto, gera o compromisso para a coletividade. A cultura, ela é a argamassa social que mantém a estrutura social coesa, é a cola, é aquilo que, e quanto mais forte ela é, mais as pessoas facilmente se identificam ou não, mas percebem. Então, não tem cultura certa, cultura errada. O que importa, na realidade, é que ela tenha clareza do que a gente quer como identidade, do que a gente quer como cultura, porque aí as pessoas conseguem se identificar com facilidade e dizer, pô, legal, esse é o meu lugar ou esse não é o meu lugar. E existem, e a cultura, ela traz resultado para organizações, por isso que ela é importante. Então, esse gráfico aqui, essa curva, eu gosto muito dela, ela mostra uma pesquisa feita pela Barrett Valley Century, em que ela mostra que a evolução dos ativos, nessa curva verde aqui, das ações listadas na SP 500, que é o Bovespa da Bolsa de Nova York, então ela mostra a evolução desses ativos numa relativa espaço de tempo, e aqui qual é a curva de evolução dos ativos das organizações de cultura mais forte. Então, cultura forte traz resultado. Não só traz resultado, como também torna as organizações mais resilientes. Então, aqui a gente tem a crise de subprime lá de 2008, 2009, aquele problema todo que teve no mercado financeiro americano, em que quebraram-se organizações e houve uma queda muito grande do mercado. As organizações de cultura mais forte reagiram mais rapidamente, retornaram a patamares superiores, então elas são mais resilientes. Resiliência essa tão importante no momento como esse que nós estamos vivendo. Então, as organizações que nós estamos trabalhando em projetos de cultura, que, aliás, nesse momento agora do isolamento social, da pandemia, desses novos desafios, esses processos todos se aceleraram, exatamente porque é importante essa reflexão, é a hora que nossa cultura está sendo desafiada, nossos valores estão sendo desafiados, as organizações que já estavam trabalhando e compreendendo os seus valores, elas estão tendo a capacidade de reagir de uma maneira muito melhor. Eu tenho ouvido isso dos CEOs, das empresas que a gente tem trabalhado no projeto. Guilherme, ainda bem que nós começamos a trabalhar com foco em olhar de perto a cultura antes, porque isso nos deu uma outra condição de reação nesse momento de crise. Então, isso foi deveras importante. Agora, como cuidar da cultura? Essa é a grande questão. Como é que eu faço isso? Porque não é simplesmente olhar um orçamento e tratar de toda a operação funcional e da execução estratégica. É cuidar do campo sutil. Como fazer? Existem diversas maneiras, existem diversas formas. Esse é um tema que tem se tornado cada vez mais presente. E eu vou compartilhar aqui o jeito que nós fazemos na Crescimento, porque ele se assemelha, de uma maneira geral, tem as suas separações, as suas formas, cada um com pequenas peculiaridades, mas de uma maneira geral, os processos e o processo de gestão ele é muito semelhante. Então, ele parte e nós desenvolvemos o que a gente chama dos 5 Cs da cultura crescimento. Sendo que o primeiro C é o C de compreender. Então, compreender o estado atual.
nós olhamos não só a cultura, mas nós olhamos estratégia, nós olhamos liderança, nós olhamos o contexto disso daí, como isso está funcionando, quais são os desafios estratégicos, como a liderança pensa seus valores, e fazemos uma avaliação para identificar como é esse estado atual a partir de um assessment, que eu vou explicar ele logo aqui na frente, fazendo também entrevistas, grupos focais, etc. Então a gente faz um processo quantitativo e uma abordagem também qualitativa para compreender esse processo quantitativo. E essa parte é muito importante. Se você quer se desenvolver pessoalmente, a primeira coisa é tomar consciência de onde é que você está. Estou aqui na posição A, quero ir para a posição B, então o que é que eu preciso fazer para chegar lá? Isso no ponto de vista de desenvolvimento pessoal, isso no coaching, isso para qualquer coisa, qualquer organização. Primeiro você tem que trazer para a consciência. O que não está na nossa consciência, na psicologia, não existe, né? Então primeiro precisa trazer na consciência. E para isso existem diversas maneiras. E que quando a gente fala de cultura, falando que é no campo sutil, existem hoje já alguns métodos de fazer essa avaliação. E na minha pesquisa desses anos aí, eu identifiquei alguns, como, por exemplo, o Trompreneurs, que é um modelo que ele olha o quanto essa organização, ele traz dois eixos aqui, o quanto é formal num extremo e informal do outro, o quanto ela é igualitária, descentralizada, o quanto ela hierárquica. E em cima desses dois eixos, ela identifica e procura locar onde estão mais as energias da organização atualmente e para onde as pessoas acreditam que ela deve ir. Então, claramente, a gente tem aqui um peso muito grande desse lado, do lado de uma empresa, por exemplo, familiar, em que ela quer ir para uma empresa mais orientada para missão, mais guiada nessa direção, orientada a projetos, profissionalizada, digamos assim. Então, e a partir daí a gente desenvolve um plano. O modelo Denison, ele também tem a mesma coisa, os dois eixos em que ele caracteriza, tipifica, né? Se essa organização está com muito mais foco em cima de crescimento ou em cima de qualidade de processos, quanto mais ela é inovadora, ela é mais focada no cliente ou ela é focada mais na performance. E da mesma forma ela traz também essas para onde está estado atual e desejado. Modelo Okai também, que é a mesma coisa, ela olha qual é a posição que ela está atualmente perante o que ela deseja, dentro de dois eixos, de quanto ela é flexível, quanto ela é estável, o quanto ela foca internamente ou foca externamente, e assim se definem as coisas. O Walking the Talk já tem um modelo um pouco diferente, que ela caracteriza a partir de arquétipos em que tipifica a cultura, e o modelo, que é o modelo que nós adotamos, que é o modelo dos 7 níveis de consciência do Barrett, que ele é incrivelmente interessante, porque ele já vai direto para os valores das organizações, e a gente faz a gestão aí a partir de valores. E eu acho importante compartilhar com vocês como é que isso funciona. Então, na realidade, como é que o modelo do Barrett funciona? Ele é inspirado dentro de uma... Desculpa, antes disso, por que eu acho importante, por que a gente adotou esse modelo aqui? Porque qualquer outra das metodologias, quando a gente tipifica qual é a cultura, legal, a cultura ela é mais assim, a gente identificou que ela está mais nesse quadrante, nós queremos deslocar para cá. Ok, para deslocar para cá, o que a gente tem que passar a valorizar? Que valores são? E no caso aqui do modelo do Barrett, ele já faz uma pesquisa direta em cima de valores, então é como se fosse encurtar o caminho. Esse é um tema. E o outro tema é que ele é uma abordagem humanista. Então, essa abordagem humanista, ela traz para um desenho, um modelo, que é um modelo que é inspirado no modelo da hierarquia das necessidades de Maslow, é uma evolução a partir daí, e que ele descreve a jornada de evolução de consciência dos indivíduos, a partir do primeiro nível, que é o nível da viabilidade, o bebezinho, em que a necessidade básica dele, que se conecta com os valores, né? Como eu falei anteriormente, ela é a necessidade de sobrevivência, de se viabilizar, e depois disso, quer dizer, biologicamente isso é constatado hoje, porque justamente o momento em que aquele cérebro trino, né, que a neurociência também explica, ele é somente o reptiliano. Então, quando a gente fala do reptiliano, ele está focado só na parte instintiva mais animal. Então, o que ele busca é a sobrevivência, essa grande necessidade é o que efetivamente a gente valoriza. Para depois dos 2 aos 8 anos de idade, a grande necessidade do indivíduo, a partir do momento que ele sente a dor da separação da mãe, dizem os psicólogos que o bebê ele só sente que se desconectou da mãe lá pelo 18º
mês, e é quando começa a se desenvolver, inclusive, o cérebro límbico, que é a parte emocional do cérebro, que só aparece nos mamíferos, e que a grande necessidade é se sentir parte por se sentir amado, se sentir seguro por se sentir amado. Então, é o que ele busca. Então, essas necessidades são necessidades de relacionamento até os seus 8 anos de idade aproximadamente, quando começa a desenvolver o neocórtex, que é o cérebro mais racional, em que o indivíduo ele quer se provar estável e parte porque ele consegue se desempenhar e provar que é bom para viver na tribo que ele vive. São os adolescentes que precisam se provar todo o tempo, e eles, para poder se conectar com o seu meio e se mostrar que ele é bom para o seu meio. E aí, depois dos 24 anos até os 40 aproximadamente, é nesse processo de evolução que o Jung chama de individuação. É quando o indivíduo se diz o seguinte: aqui eu necessito, eu preciso de liberdade e autonomia para ser dono do meu próprio destino. Eu quero me libertar da influência parental, eu quero me libertar da programação cultural para viver o meu próprio destino e evoluir para liberar os meus valores de alma, iniciando pelo alinhamento interno para encontrar qual é o significado e propósito da minha vida. Estamos falando do indivíduo aí dos 30 e poucos até os 50 anos aproximadamente. Ele quer ter clareza de significado e propósito, para então ele conseguir, a partir desse nível de clareza de significado e propósito, se conectar com as demais pessoas e, portanto, viver esse propósito contribuindo. Quer dizer, na realidade, nós temos aqui o processo de evolução do indivíduo, mas todos os indivíduos, eles evoluem nessa jornada, mas eles operam a partir desses níveis, assim como as organizações. E a pesquisa que é feita, ela é uma pesquisa que ela busca identificar onde estão os valores das pessoas, os valores que a organização está operando e os valores que as pessoas desejam que ela opere, para a partir daí identificar como fazer para se reorganizar e se reconectar de acordo com qual é o propósito estratégico. Então, se a organização está com foco muito forte no nível 2, que é relacionamento, mas está perdendo clientes por causa de defeito nos seus processos, ela precisa cultivar valores de nível 3, que é o nível do desempenho. Se ela tem uma ameaça que teve de competição no mercado, ela precisa cultivar valores do nível 4 da evolução. E entendendo onde estão focados os valores da organização, nós entendemos como fazer a gestão da cultura a partir daí. Então, esse modelo é um modelo interessante, ele é importante porque ele é humanista, ele é holístico, ele olha a necessidade dos indivíduos, ele percebe onde as organizações estão operando, assim como as comunidades, assim como as nações. E a partir daí a gente consegue fazer as escolhas estratégicas considerando o que é a necessidade, levando em consideração o que é a necessidade das pessoas. Então, depois que é feito essa avaliação e nós utilizamos esse assessment, gente, é o que nós adotamos, porque a gente acredita e isso tem funcionado super bem. Mas o mais importante aqui não é adotar especificamente esse modelo. Esse modelo eu quis compartilhar com vocês, porque nós acreditamos, e desde que eu conheci esse modelo, ele tem mudado muito a minha relação com as pessoas e com as coisas e com a vida, tá? Então a gente recomenda e gosta, mas o mais importante é que se identifique algum método para se fazer avaliação do estado atual. Não dá para você partir para uma jornada de transformação de gestão da cultura sem ter clareza de como essa cultura se conecta com a estratégia e como a liderança faz para forjar essa cultura. A partir da constatação disso, e aí existem diversos métodos, eu compartilhei aqui um, que é o que a gente adota, a gente vai para um processo de alinhamento. Então, eu já sei onde eu estou, agora eu reúno aqui a minha alta administração para definir, então, o que é que para onde a gente vai fazer, o que é que a gente vai fazer, quais são as definições estratégicas. Esse é o momento de revisão da identidade, ver se a nossa identidade de missão, visão, valores, expressa efetivamente o que é o nosso propósito, o nível de congruência de tudo isso, para a partir daí a gente conseguir fazer os nossos manifestos de um jeito que as pessoas compreendam qual é o nosso espírito. Porque isso é importante, porque é importante para trazer para o diálogo do que efetivamente é o significado daquilo que a gente quer ser e como o nosso jeito de ser vai sustentar os nossos objetivos estratégicos. Então, isso se faz a partir da auto-administração.
dos primeiros níveis da hierarquia, por isso que a gente chama de comprometer, o comprometimento da liderança, o alinhamento e os combinados da liderança. Boa parte do que se identifica de entropia cultural, que é o nível de desordem que tem no sistema, é o nível de perda de energia, ele acontece por conta dessa falta de alinhamento. Então é importante ver isso daí. Então, trabalhar o nível de alinhamento, as escolhas que nós faremos em termos do que é a nossa identidade, identificar, que a gente identificou aqui, qual é a entropia que existe no sistema, e assim como identificar o que as pessoas estão demandando, é o que vai nos ajudar nesse momento a escolher quais são as diretrizes, qual é a nossa identidade, e aí a gente vai partir para o plano de ação. E nós postulamos 3 níveis de plano de ação. O nível que vai mais ao centro dos valores e crenças que dão origem para os sistemas e tudo, que aí tem no campo do significado de valores e crenças. Então a gente faz um plano muito forte de disseminação desses significados. Um plano de desenvolvimento da liderança, que é quem executa isso na prática. Então a gente vai ter que treinar os líderes, colocar eles juntos para alinharem os significados das questões e de tudo que precisa ser feito para conseguir executar de forma com o mínimo nível de desalinhamento, o mínimo nível de entropia possível. E também a gente olha os sistemas, a gente olha se os sistemas também são congruentes. Lembra-se que os valores dos líderes criam o sistema geral de consequências que orienta os comportamentos. Então a gente tem que olhar como é que a gente contrata, como é que a gente demite, como é que a gente avalia, como é que a gente recompensa, reconhece. Então não dá para você postular, nós queremos agora um valor que é trabalho em equipe e colaboração, mas as metas são metas exclusivamente individuais e todo o sistema de recompensa quem individualmente cumpriu os resultados, independente do que ele faça pelo grupo. Veja, o sistema não está congruente com o que a gente quer de cultura. Ele não vai orientar o comportamento das pessoas para essa cultura. Então, isso tem que ser integrado. Não pense, primeira coisa importante que eu quero compartilhar com vocês aqui, não dá para pensar na gestão sem identificar o nosso estado atual. Não dá para pensar na gestão sem o efetivo patrocínio da alta liderança. O CEO tem que estar comprado com isso. A agenda não é uma agenda de recursos humanos. Ela tem que ser uma agenda institucional. E todo o top management tem que estar comprado, os principais líderes que influenciam o comportamento das pessoas. E não dá para resolver uma mudança se não for pensar em todos os níveis, no nível de estabelecer significados coletivos, sistemas congruentes com esses significados e líderes que honrem esses significados a partir dos seus comportamentos. Feito isso, a gente parte para a execução de todo o processo, incorporação de toda a cultura, e a gente tem processos de medição permanentemente, que a gente, o tempo todo, a gente avalia como esses planos estão sendo executados, os resultados que esses planos estão trazendo para a melhoria, os sistemas, o comportamento da liderança, o entendimento geral dos significados do processo, e que à medida que a gente vai na jornada, a gente vai com esses pulses que nós vamos fazendo na jornada, nós vamos retroalimentando o processo, reavaliando para fazer as correções e caminhar. Lembre-se, estamos trabalhando no sistema humano, a gente dá um estímulo, não sabemos exatamente como o sistema vai reagir e nós precisamos acompanhar a evolução de tudo isso para chegar no estado desejado. A gestão da cultura, ela traz resultados. E ela traz resultados quando a gente tem a capacidade de, a partir das informações, nós estreitarmos e ampliarmos o nível de alinhamento. Então, ampliar o nível de alinhamento e reduzir o nível da entropia cultural, o nível da desordem, é o que traz os resultados da gestão de cultura. E tudo isso acontece a partir do engajamento das pessoas que se dá quando nós olhamos para as suas necessidades. Veja, as necessidades conectam-se aos valores. Nós precisamos ouvir o time para conseguir trazer e perceber quais são as suas necessidades para agir a partir dessas necessidades, levar isso em consideração, fazer escolhas que levem em consideração a necessidade das pessoas, para integrar o nível de significado e propósito do coletivo. Então, se nós não levarmos em consideração a necessidade das pessoas, a gente não vai conseguir chegar lá. Veja, a cultura ela é super importante dentro do contexto de uma organização forte. A cultura é o que sustenta a estratégia do negócio. Tudo isso construído a partir de valores, valores que a gente tem que levar em consideração
o que são as necessidades humanas. Então, essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Aqui nesse QR Code vocês conseguem baixar os slides dessa apresentação, vocês conseguem baixar também um e-book em que traz toda um guia de orientação que nós fizemos carinhosamente e falando de cultura. E eu espero que vocês tenham curtido, que a gente possa de alguma forma com esse compartilhar, ajudar vocês na ampliação de consciência de como fazer a gestão da cultura. Muito obrigado a todos vocês e estamos à sua disposição.